Cara, sim, algumas coisas estão sendo feitas, né? Que eu, obviamente, nem por áudio que eu vou falar, né? Falaria pessoalmente contigo, mas, assim, preparativos para algumas coisas. Não de operação nem nada, mas, assim, de estratégia comunicacional, né? Tu não estava no nosso briefing lá de segunda-feira agora, né? Acho que tu já foi lá alguma vez, né? Não lembro, cara. Vai tanta gente lá, pô, de vários lugares, DGP, gabinete, pô. No briefing lá eu coloquei, né, cara, que a estratégia midiática, né, cara, tá tirando descredenciando as Forças Armadas para isso, né, por meio das... Eu acho, de fato, que a maior probabilidade é que realmente o meu passaporte seja apreendido e esteja ocorrendo aí um jogo combinado, onde os deputados do PT fazem a narrativa, o Alexandre de Moraes puxa para ele, dizendo que trata-se de mais um caso do 8 de janeiro, manda para a Procuradoria-Geral da República, depois manda um recado ou fala diretamente com o Paulo Gonet e diz, olha, aceita aí, só para não ficar tão feio, parecendo que sou só eu perseguindo o Eduardo, e aí a Procuradoria-Geral da República fala que sim, eles tomam o passaporte e depois fazem a pressão para me tirar da presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, nesse jogo ensaiado, eu acho que ninguém ficaria surpreso se o Alexandre de Moraes tomasse o meu passaporte, né? E isso daí, com certeza, serviria também para eles me monitorarem, para se lá na frente for decretada uma prisão preventiva ou alguma medida mais radical contra mim, deles terem sucesso nessa investida também. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de março de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, o STF criou um rito para prender o filho 03 e o pai, se for necessário. O tribunal preparou uma escalada de medidas que devem ser tomadas nas próximas semanas contra 2 membros do clã Bolsonaro, o patriarca e seu terceiro filho. Quando eu digo se for necessário, é porque o tribunal não quer prender, mas eles parecem que querem obrigar o tribunal a prendê-los. Enquanto a batata do bolsonarismo vai assando em fogo alto com provas cada vez mais contundentes e aparecendo todo dia, e comparsas do Jair cada vez mais próximos de delatá-lo, há que cuidar da incitação à violência política que vem sendo praticada diuturnamente por Jair e Eduardo Bolsonaro. Pela primeira vez, devo dizer que concordo ipsis literis, ou seja, textualmente, com um dos Bolsonaro. Eduardo, o filho 03, recitou direitinho o que vai acontecer consigo. E o que ocorrerá com ele se deve, segundo as autoridades, não a uma vingança ou picuinha, mas devido ao fato de que a conduta desse parlamentar, bem como a do seu pai, que é seu modelo de ação política, tentam passar à sociedade que a família Bolsonaro está acima da lei. Basicamente é isso que eles tentam vender. O filho 03 só esqueceu de relatar, nesse vídeo que você acaba de ver, que o rito que o STF estabeleceu não para por aí. O patriarca da família também está atuando de forma a vender a mesma sensação de impunidade do clã, que deseduca a sociedade e estimula as pessoas a cometerem abusos acreditando na impunidade. E com isso ele estimula esses malucos extremistas também a ações violentas, como a do terceiro bolsonarista, que em menos de 6 meses tentou explodir o tribunal. As manifestações convocadas por Jair Bolsonaro e seus asseclas para o dia 16 de março no Rio e para o dia 6 de abril em São Paulo serão o divisor de águas que marcará o fim da tolerância do tribunal com o bolsonarismo radical. A leitura do filho 03 do Porvir é muito precisa. Parece até que tem informações, o que também já deve estar sendo investigado. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que ajude o canal a crescer, inscreva-se no canal, torne-se membro da nossa comunidade e com isso você ajuda a resistência do país à nova tentativa de golpe que ocorrerá no ano que vem. Não tenham dúvidas, é preciso resistir. Nós devemos isso aos nossos filhos e netos. Mas vamos em frente. Eu também quero pedir a você que assista um vídeo curto que eu vou passar a seguir
sobre esses planos de fortalecer o canal para 2026. E vamos em frente. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Guimarães, ao blog da Cidadania. A gente abre essa edição com um ato considerado arbitrário por jornalistas e juristas. A condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania. Por ordem do juiz Sérgio Moro, ele foi levado para depor na Superintendência da Polícia Federal na Lapa, zona oeste de São Paulo. Moro quebrou o sigilo de comunicação do blogueiro para saber quem é uma de suas fontes. A assim chamada condução coercitiva, aqui o juiz Moro submeteu o meu amigo e blogueiro Eduardo Guimarães, é uma forma de sequestro. Ele submeteu o Eduardo Guimarães ao chamado cárcere privado. A Polícia Federal chegou no apartamento dele às 5 horas da manhã, acordou a mulher, a filha, que é doente, e acordou o Eduardo e levou todos os documentos, celular, computador, levou tudo embora. O Eduardo tem o blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços e ele tem o direito, sim, a se defender na Constituição, que garante o sigilo da fonte. Aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Na última terça-feira, 10 de julho de 2018, eu, Eduardo Guimarães, fui à Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, para receber devolução dos equipamentos de trabalho como jornalista que me foram confiscados ilegalmente pela Polícia Federal. Minha amiga, meu amigo, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite para se unir a todos os companheiros da comunidade do blog da Cidadania que estão entrando neste projeto que nós estamos desenvolvendo de fortalecer o canal para que nós possamos enfrentar uma verdadeira guerra que vem pela frente no Brasil. E peço a você que, se considerar fazer uma doação ao blog da Cidadania, por favor, utilize a chave Pix e o QR Code que está também aqui na tela. E vamos em frente, então, com a reportagem que eu preparei para você. Talvez uma das melhores notícias do ano até aqui é a vitória do Ainda Estou Aqui no Oscar, que, como mostram dados levantados por empresas especializadas, quebrou a polarização nas redes. O filme gerou cerca de 4 milhões de posts e 75 milhões de interações, mesmo com o silenciamento da direita sobre o tema. A repercussão digital sobre a vitória do longa Ainda Estou Aqui na categoria de melhor filme internacional no Oscar 2025 quebrou o paradigma da polarização política e foi marcada pela euforia em torno do ineditismo. É o que mostra um levantamento da Fundação Getúlio Vargas que aponta um silenciamento de perfis de direita sobre o tema, com pouquíssimas publicações parabenizando ou comentando o resultado da premiação deste domingo. A vitória do filme do diretor Walter Salles gerou cerca de 4 milhões de posts no X, Instagram, YouTube e sites de notícia e ultrapassa 75 milhões de interações e engajamento geral no Facebook, X e Instagram. Então, perfis com mais engajamento na pauta, entre os perfis com mais engajamento na pauta, a forte presença de páginas sobre entretenimento, influenciadores e figuras alinhadas à esquerda. Os posts do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da deputada Érica Hilton e da ex-presidente Dilma Rousseff parabenizando e comentando a premiação estiveram entre os que obtiveram maior volume de interações. Segundo o estudo, o enquadramento predominante das postagens exalta o orgulho em relação à cultura nacional e as representações positivas sobre o Brasil no mundo, mobilizando um tipo de engajamento que não se pauta pelo conflito com campos políticos opositores. Na avaliação do sociólogo Marco Aurélio Rüdiger,
diretor da Escola de Comunicação da FGV, a repercussão do prêmio dá uma pista da possibilidade de haver uma fresta para o Brasil se unir e se reinventar, quebrando a polarização com base em valores universais. A vitória do filme tem uma mensagem de força, de potência das mulheres, de reconstrução pessoal da família, sem ser imerso numa perspectiva moralista. Também traz um certo empreendedorismo engajado da personagem Fernanda Torres, afirma Rüdiger. O pesquisador acredita que a direita não conseguiu construir nenhum argumento crítico contrário ao longa. Minha amiga, meu amigo, eu acho que isso mostra basicamente que há fórmulas para vender e para vencer a direita. O problema, sobretudo a extrema-direita, o problema é que a esquerda está ainda muito desunida. Quando se une, a gente vê o que você acaba de ver. Se a esquerda parar de criticar a própria esquerda, porque eu vejo isso nas décadas que eu acompanho a política, que é o seguinte: a esquerda tem um fetiche por criticar a própria esquerda. Então você tem um lado da esquerda que diz que é mais de esquerda que o outro lado da esquerda e fica essa divisão e com isso a gente fortalece o fascismo. Mas vamos em frente. Gilmar Mendes diz que Oscar de Ainda Estou Aqui vem em boa hora para o Brasil justamente por esses dados. Porque esse filme ele vai criar um clima, segundo inclusive a revista norte-americana especializada em cinema, The Hollywood Reporter, eu apresentei aqui ontem a reportagem dessa revista, diz exatamente isso, que disse inclusive o estudo da FGV e o Gilmar Mendes, que esse filme ele meio que justifica toda a preocupação com o bolsonarismo do judiciário brasileiro. E a direita silenciou, ficou quietinha. O clã Bolsonaro ficaram todos eles quietinhos, não falaram um A. Não é porque eles sabem que o país foi tomado de orgulho e não tem sentido eles desafiarem isso. Vão se dar mal. E isso prova que há formas de encurralar esses picaretas. Mas é preciso fazer isso com inteligência. Enquanto isso, também, um outro dado, antes de entrar no assunto principal, é que eles falam que o Lula está acabado, que o Lula não sei o quê, que o Lula não sei o que lá, mas o União Brasil vai apoiar a reeleição do Lula, segundo o ministro do Turismo, e o Caiado é brincadeira. Primeiro, o Caiado está inelegível, não é? Diz que o União Brasil vai desistir do Caiado. O Caiado está inelegível. Mas mesmo que ele consiga se tornar elegível, não tem voto. Isso é bobagem. Mas o fato é que o Lula tem a máquina na mão. Ele bem disse para o Bolsonaro: perder uma reeleição com a máquina na mão é incompetência. Mas não é incompetência, é que o Bolsonaro abusou demais de tudo. E tem outra coisa, não tem mais Campos Neto para ajudar eles a frear a economia, não é? Então agora a economia vai começar a decolar nesse ano. E em 2026 vai estar bombando e muito. Mas vamos ao assunto. Veja bem, aqui o Braga Neto, ele completa 80 dias preso com visitas restritas, ele se diz indignado com a denúncia e está cada vez mais convicto de que ele vai ter que fazer alguma coisa para não terminar os seus dias preso. Por quê? Porque ele já tem bastante idade e não que ele vai ficar 40 anos preso, ele deve pegar 40 anos, como Bolsonaro, 40 anos de prisão. Mas aí sai com um sexto da pena e tal. Mas, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos na prisão é muito tempo. Eu acho que até mais. Se a pena for de 40 anos, 636, vai dar uns 7 anos preso aí. Pelo menos 6, 7 anos preso em regime fechado, eu acho que fica. Então, quer dizer, depois tem progressão de pena, né? Prisão, regime semiaberto, depois prisão domiciliar, tal, mas vai passar aí mais de década, uns 15 anos aí, arcando com as consequências dos seus atos, né? Então, a delação do Braga Neto é algo que é só questão de tempo. Vai ser o novo Mauro Cid. O fato é que o Eduardo Bolsonaro
Ontem ele fez essas declarações que você viu no vídeo, de que vai ter o passaporte apreendido, que é um jogo combinado entre o PT, Moraes e PGR. Mentira, isso é mentira. Não tem jogo combinado entre o PT, o Moraes e o PGR. O que tem é sintonia, sim, entre o Moraes e o PGR. O PT está fora disso. PT, pelo amor de Deus, o que o PT tem a ver com o STF? Se falar que o governo Lula está próximo ao Poder Judiciário e à Procuradoria-Geral da República, está sim, porque o Brasil foi alvo de uma tentativa de golpe, as instituições se uniram, não é? Agora, o Eduardo Bolsonaro acerta que a medida de tomar o passaporte dele facilitará o cumprimento de eventual ordem de prisão. Mas não é só isso. O Bolsonaro também está muito preocupado com a apreensão do passaporte do Eduardo. Ele vê a medida como uma tentativa de constrangimento político, mas ele não vê nada, ele diz isso. Mas não é isso o que está acontecendo. Na verdade, aqui o que acontece, pessoal, é que ele sabe que esse endurecimento do tribunal mostra que eles vão ter que parar de fazer gracinha, de tentar passar essa sensação de impunidade para a sociedade, porque isso é perigoso. A gente sabe que agora, no sábado, não é, foi noticiado o caso do elemento ali que tentou entrar com uma bomba no STF, igual a do tal Tio França, em novembro do ano passado. Uma semana depois do Tio França tentar entrar com bomba no STF, teve mais um. E agora a gente tem outro. E a gente sabe que esse clima no país está piorando cada vez mais a situação. Então, a gente pode ter certeza que o Bolsonaro já entendeu o recado. Agora, tudo depende do dia 16 de março e do dia 6 de abril. Dependendo dessas manifestações, aí você vai me dizer, mas já falaram que iam prender o Bolsonaro se tivesse xingamento na manifestação, tal. Era diferente, era um outro momento. O Bolsonaro nem indiciado pela Polícia Federal não era. Agora o Bolsonaro provavelmente, é grande a possibilidade de dia 16 o Bolsonaro já ser réu no STF. Porque, veja, ele tem até depois de amanhã para responder, ele e todos os outros golpistas, para responder a denúncia da PGR. Com isso, a análise pode demorar o quê? 10 dias? Então nós estamos falando aí, basicamente, de ele ser denunciado um dia antes, 2 dias antes ou um dia depois de ter feito a manifestação. Então ele já é réu, ninguém tem dúvida de que ele é réu já no STF. O entendimento vai ser outro. E a gente sabe que está sendo instigado um processo de contestação do Estado de Direito, do império da lei. Sem falar no fato que essas manifestações terem algum excesso, não é descartável, dada a tensão que vige no Brasil. Muito bem. Aí o STF já criou um rito para levar essa decisão de não permitir os abusos do Bolsonaro e dos filhos dele, dos aliados, para frente. Vamos ver o passo a passo desse rito. Por que querem confiscar o passaporte de Eduardo Bolsonaro? Aí o passo a passo, embate entre a família Bolsonaro e o Supremo, ganha novo capítulo após o PT solicitar à corte que o filho Bolsonaro seja impedido de deixar o país. O embate ganhou um novo capítulo e, em resposta, o Alexandre de Moraes encaminhou o caso para a PGR. A notícia crime foi protocolada pela bancada do PT na Câmara, pelo líder Lindenberg Farias, e na peça os petistas afirmam que desde a posse de Trump o Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos 3 vezes para tentar forçar medidas contra o Brasil, contra as nossas instituições.
A prática potencialmente criminosa configura verdadeira tentativa de constranger não só um integrante dos poderes da República, mas o próprio Poder Judiciário. Ou seja, isso está enquadrado na Lei de Segurança Nacional. É crime de atentado à soberania. A notícia crime foi apresentada no âmbito do inquérito dos atos democráticos, o inquérito 4879, sob relatoria de Moraes. Ao receber a solicitação, o ministro poderia rejeitar o pedido e encaminhá-lo à PGR, e ele encaminhou, ainda que a decisão da PGR não seja suficiente para barrar uma eventual, um eventual confisco do passaporte ou até a prisão do Eduardo Bolsonaro, se for o caso. O STF, eu devo explicar para vocês o seguinte, o STF não quer prender, não quer tomar passaporte, quer fazer o julgamento, condenar e aí sim aplicar as penas. Esse seria o mundo ideal. Mas o bolsonarismo, ele quer confusão. Ele quer confusão. Então aí, ele querendo confusão, ele atiça a sociedade e cria um clima que acaba sendo pior. Então o STF, eles estão obrigando, basicamente, o STF a prendê-los. Por quê? Porque eles sabem que se forem presos, vão se vitimizar. Daí a importância desse filme sobre a ditadura e de deixar tudo muito claro, exibindo as provas, esses áudios, para que as pessoas vejam o que foi que aconteceu. A PGR pode recomendar o arquivamento ou não, mas o Moraes não precisa seguir. Questionado nesse domingo, o deputado afirmou que é um jogo combinado entre Moraes, PT e PGR. Então o rito vai ser esse que o Eduardo Bolsonaro, esse passo a passo vai ser esse que o Eduardo Bolsonaro disse no vídeo. O que acontece? O primeiro passo é confiscar o passaporte dele. Não pode sair do país. Se ele continuar causando e tentando aí fazer aqui dentro os ataques ao país, porque hoje as fronteiras não existem mais, né? Com a internet as fronteiras não existem mais. Ele vai acabar sofrendo uma prisão preventiva. E ninguém descarta novos bolsonaristas cometendo loucuras, como a dos homens-bomba deles, não é? E aí o Bolsonaro, ele diz que é uma tentativa de aprender o passaporte do filho para criar constrangimento, né? E isso, na verdade, é uma estratégia dele de dizer que eles querem impedir que o Eduardo Bolsonaro assuma a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, é o que está nessas matérias. A questão é a seguinte, nesse rito que o STF estabeleceu, tem também o impedimento legal. E agora vem aí a notícia, tá? O STF vai barrar a posse do Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, justamente porque ele vai usar uma comissão do Poder Legislativo brasileiro para atacar o Estado brasileiro. Como é que vão deixar ele assumir? E aí, se houver muita insistência, muito abuso, nesse caso da Comissão de Relações Exteriores, aí vem a prisão. Aí ele vai ser tirado de circulação. E ele continua fustigando. Veja só, ele faz montagens com Moraes, o Estado sou eu, tal. Não pode fazer, Eduardo? Não, não pode, não pode. O que ele está fazendo é tentar desmoralizar o tribunal. E aí, quem diz isso não sou eu, é o STF. Os ministros do STF veem ação coordenada para enfraquecer Moraes e reagem para blindá-lo. E o que é que significa isso? Reagir para blindar o Alexandre de Moraes. Primeiro é ele ter apoio de todos os ministros, e aí vai ficar por conta dos dois ministros do Bolsonaro, se querem ficar isolados lá e participar do golpismo, problema deles. Isso não vai ser bom para eles. Mas tem dois lá que têm agido como despachantes do Bolsonaro, né? Mas, na verdade, o STF tem 11 ministros, então tem mais 9 para contestá-los. E os integrantes do STF
veem ações de Trump e Big Techs como tentativa de minar a confiança no julgamento da denúncia contra Bolsonaro e agem para preservar Moraes. Os ministros do Supremo têm uma avaliação muito sólida sobre as ações patrocinadas pelo governo americano e Donald Trump e Elon Musk das Big Techs. Em conversa com o G1, os 3 integrantes da corte fazem a mesma análise de que há uma ação coordenada para tentar enfraquecer o ministro e a credibilidade do julgamento da denúncia contra Bolsonaro. E aí se pergunta, qual é o efeito dessa pressão? O oposto do pretendido. Dentro do STF, Moraes está blindado. Há, obviamente, um esforço para tentar enfraquecê-lo, tentar minar a credibilidade do julgamento da denúncia, e ele é o alvo porque é o relator, descreve o integrante do Supremo, um dos ministros. Internamente, não há dúvida disso. Medidas adotadas pelo ministro Alexandre têm sido sistematicamente avalizadas pelo plenário e pela turma. O foco sobre ele é estratégico, mas o ataque é institucional ao STF como um todo, afirma um segundo ministro. O resultado internamente é o oposto ao supostamente pretendido pelos detratores do ministro. Há um entendimento de que é preciso preservar Moraes para garantir a execução normal do julgamento da denúncia contra Bolsonaro e os outros 33 acusados pela PGR. A defesa institucional do Moraes, de suas prerrogativas e da independência do Supremo, também deve vir de entidades que representam diferentes categorias da magistratura, inclusive a JUF, não é? A OAB, vai haver aí um apoio, está já havendo um apoio, o governo, não é? Os próprios presidentes da Câmara e do Senado vão ter que se pronunciar. Mais uma frente do confronto político também foi aberta por parlamentares que não se alinham à tática de uma ala do bolsonarismo de partir para o ataque à justiça do país no exterior. O deputado Paulinho da Força, que é o do Solidariedade, apresentou projeto de lei que, com base na reciprocidade, vai proibir o ingresso no Brasil de autoridades estrangeiras que atuem para atacar as instituições do país. É uma reação à articulação capitaneada por Eduardo Bolsonaro junto a uma ala da extrema-direita. Então veja, minha amiga, meu amigo, essa é a principal questão do país neste momento. Veja, a principal questão do Brasil neste momento é que há um crime de traição, um crime de lesa-pátria sendo cometido com a ideia de abalar as nossas instituições e desmoralizar o país diante do mundo e permitir um golpe. O que eles querem é colocar o Bolsonaro no poder através de um golpe, e há planos envolvidos nisso de voltar a tentar usar os militares para dar esse golpe. E o STF está muito atento e, se precisar prender o Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, seja lá quem for, vai ser preso. E, na verdade, um deles, ironicamente, nem é o Bolsonaro que mais tem chance de ser preso. É o filho 03, que tem causado um problema muito grande nos Estados Unidos, e ele vai acabar convencendo aqueles deputados malucos de lá a apoiarem uma bobagem que vai ter várias repercussões no Brasil. Então, minha amiga, meu amigo, esse é o assunto que a gente tem tratado sem parar, porque o risco para o Brasil é muito grande. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.